Vamos aplaudir bem forte ao Senhor nosso Deus. A Ele toda honra, toda glória, a Ele todo louvor. Preste toda a sua atenção, não permita de forma alguma que a tua atenção se desvie por nada. Não existe absolutamente coisa alguma mais importante do que os teus olhos estarem fixos aqui nesse altar, tua atenção, os teus ouvidos e o teu coração. Porque a palavra que eu trago nessa noite, ela pode mudar a tua vida para sempre. Amém? O tema que nós fomos convidados a ministrar nessa noite fala de um despertamento, de uma igreja que se encontra no estado de dormência espiritual. A verdade é que nós estamos vivendo tempos proféticos. Nós estamos no fim. Quer você queira isso ou não, aceite ou não, acredite ou não, nós estamos no fim. Amém? Verdadeiramente, Jesus está prestes a arrebatar a sua igreja. Nós vemos todos os sinais se cumprindo. Sabe, eu vou lhe dizer uma coisa. Seria muito cômodo para a igreja se nós tivéssemos pelo menos um mês, ou um ano, alguma coisa. Mas Jesus disse: eu não posso dizer isso a vocês. Isso cabe unicamente à autoridade do Pai, mas eu deixarei evidências. Eu deixarei sinais para que vocês possam estar alerta. Amém. Você sabe por quê? Escute o que eu vou dizer. Nós cometemos muitos erros na vida, todos nós. E como é bom nós cairmos em si, em certo momento de nossa vida, nos despertarmos e dizer: eu errei, e você volta atrás, e você corrige aquele erro, e você prossegue adiante. Então existem muitos erros da nossa vida que nós teremos condições de corrigi-los, voltar atrás e recomeçar. Mas existe um erro que eu e você não podemos cometer: a interpretação correta do que Jesus ensinou. O significado real de ser discípulo de Cristo. E preste bem atenção na palavra que eu usei. Eu disse discípulo de Cristo, porque o reino dos céus é um lugar destinado aos discípulos de Cristo, não para religiosos, não para pessoas que frequentam ou dirigem uma igreja qualquer, não para pessoas que meramente acreditam que Jesus existiu, que Ele morreu numa cruz, que o sangue dele tem poder e que Ele vive hoje à direita do Deus Todo-Poderoso. Isso não é suficiente. O que acreditar nisso, até Lúcifer acredita. Ele sabe que é verdade. É necessário nos tornarmos discípulos de Cristo. Amém? Ou seja, nós estamos falando de uma igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo, de uma igreja sem mancha, sem mácula e irrepreensível, zelosa de boas obras. Estamos falando de um povo adquirido, de uma nação de sacerdotes. Não se engane, Deus não se impressiona com quantidade. Pelo contrário, na história nós observamos que Deus ele tem pensado do meio da multidão um homem, dois homens, meia dúzia de pessoas. Amém?
um pequeno grupo, ele peneira essas pessoas. Observe a história da nação de Israel, os hebreus, quando saíram do Egito. 800.000 homens, 800.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, saíram da escravidão. 800.000, cantando, louvando, glorificando, exaltando, tocando tamborins com alegria. Eles viram coisas que eu e você jamais veremos na vida. Eles viram a nação mais poderosa da terra ter que se curvar diante deles. Eles viram o mar se abrir. Eles viram os primogênitos do Egito morrerem enquanto eles eram preservados. Eles viram o monte Sinai tremer e sacudir diante da glória de Deus que desceu sobre aquele lugar. Amém? Destas 800.000 pessoas, somente 2 homens conseguiram entrar na terra prometida. Observe, Deus não está atrás de quantidade, pelo contrário, hoje, agora, nesse momento, nós já temos na Bíblia profetizado que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Qual é o valor que você dá a isso, meu irmão e minha irmã? Qual é o valor que você dá ao destino eterno da tua alma? Sabe, eu não estou falando de uma cura, de um câncer, ou de uma paralisia, ou da cegueira dos olhos. Eu não estou falando de uma porta aberta de um emprego, ou de uma prosperidade, ou de um carro melhor, ou de uma casa bacana. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do destino eterno da tua alma. Missionário, o senhor é contra ter um carro bom, uma casa boa e ser curado de uma enfermidade? Não, eu não sou contra isso. Eu sou contra o diabo fechar os teus olhos para a maior de todas as riquezas que existe, que é entrar no reino dos céus, que é ter o teu nome escrito no livro da vida, que é ouvir Jesus olhar nos teus olhos naquele dia e dizer: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino. Mas eu e você sabemos isso. Sabemos que nesse dia milhares de pessoas vão ranger os dentes de pavor, desesperadas diante daquilo que lhes aguarda. Sabe, Jesus, por algumas vezes, ele quis nos dar uma pálida ideia do que significa o inferno. Eu espero que nenhuma pessoa que esteja aqui possa um dia descobrir o que realmente isso significa. Mas certa vez ele levou os seus discípulos a um vale chamado Vale de Geena, um lugar em Jerusalém onde era o lixão da cidade. Eles despejavam os dejetos de alimento, o lixo, e tacavam fogo naquilo, e haviam larvas e bichos de mosca varejeira. E ele chamou os seus discípulos e disse: vocês querem ter uma ideia? Olhem para isso. Lá é um lugar onde o fogo nunca se apaga, e o verme, o bicho, nunca morre. Lugar de horror, pavor, e inteiramente destituído de qualquer misericórdia e presença de Deus. Um buraco negro no universo, onde serão lançados Lúcifer e todos os anjos que com ele caíram, e todos aqueles que não tiverem o nome escrito no livro da vida. Mas não será apenas por um mês, não será por um ano ou 2 anos. Pense nisso. Agora é a hora de pensar nisso, não
diante do trono de Deus não vai adiantar mais, não terá mais perdão, não haverá meio de você dizer: olha, eu frequentava uma igreja que não se pregava essas coisas, o pastor me enganou, chama ele, a culpa não é minha. Ele vai dizer: cada um prestará conta de si mesmo a Deus. A tua vez chegou agora, a dele vai chegar. Cada um vai prestar contas a ele por tudo que fez, deixou de fazer, falou ou deixou de falar, viveu ou deixou de viver. Agora é a hora de refletir, de parar para pensar, porque nós estamos falando de um lugar horrível, em que essas pessoas irão viver pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos. Lembra daquela história, aquela parábola que Jesus criou sobre um homem rico e um miserável pobre chamado Lázaro, e que ambos morreram, e um foi para o seio de Abraão e o outro foi para este lugar. Veja como Jesus ele faz questão de tentar mostrar às pessoas o quão horrível isso é, o quão doído, o quão desesperador isto é, para que as pessoas abram os olhos enquanto é tempo. E aquele homem rico estava lá e disse: pai Abraão, manda que Lázaro ele vá à minha casa, diga aos meus irmãos que estão vivendo como eu, de forma dissoluta, vivendo sem pensar nas coisas eternas, vivendo apenas empurrando a vida com a barriga, pensando apenas em bens materiais, pensando apenas numa chácara, na fazenda, no carro, na casa, na mulher, no esposo, na família. Diga a eles que a coisa é séria, diga a eles que eu estou aqui desesperado, ardendo em chama, que meu dinheiro não adiantou nada, que eu não pude trazer nada comigo. E o pai Abraão disse: olha, quem está aqui não pode passar para ele não pode aí nem molhar a tua boca com uma gota d'água, e nem pode ser enviado à tua família, porque eles têm Abraão, e eles têm Moisés, e eles têm a palavra. Se não creem nos profetas de Deus, não crerão nem que ressuscite alguém dos mortos. Ouça, hoje, aqui nessa noite, está diante de vocês um profeta de Deus. Creia na palavra que Deus está trazendo a você por meu intermédio nessa noite, porque isso vai fazer a diferença eterna na sua vida. Diga graças a Deus e aplaude ao Senhor bem forte em nome de Jesus. E o que lemos aqui foi a interferência de Satanás no curso da vida de Jesus, no ministério dele, assim como ele tenta fazer comigo e com você. Jesus veio a esse mundo com um propósito. Ele veio para morrer na cruz. Amém? Não havia outro meio de se resgatar o homem da maldição, da separação de Deus, do pecado. Seria necessário que o inocente pagasse o preço, que ele morresse pelos pecados de toda a humanidade. Ele veio para isso. Jesus sabia disso, e o diabo também. O texto que nós lemos mostra o momento em que alguns gregos foram ao acampamento onde Jesus estava. E eles disseram a Filipe assim, depois você vai confirmar na sua Bíblia o que eu estou dizendo, todos os textos que eu vou usar aqui. Eles foram a Filipe e disseram: olha, nós somos um grupo de gregos aqui e queremos falar com o mestre. E Filipe foi e disse isso a André, e os dois foram ao mestre e disseram: mestre, estão aí fora alguns gregos. E antes de terminar de falar, Jesus disse a eles: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ficará apenas ele,
mas se ele morrer, dará muito fruto. E a sequência da conversa de Jesus foi o que nós lemos. Veio aquela voz, ele disse: chegou a hora, e eu direi: livra-me dessa hora. Não, e o Pai falou: tem glorificado o meu nome. E então Jesus disse uma frase, ele disse: assim como Moisés ergueu uma serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja erguido entre o céu e a terra. E quando eu for levantar, a todos eu atrairei a mim. O que significa isso? Significa apenas que ele vai atrair o pecado da humanidade, a iniquidade, as mazelas e as maldições. O que esses gregos foram fazer lá e por que Jesus disse isso? Eu vou lhe dizer agora. Satanás muitas vezes usa as pessoas ao nosso redor. Às vezes ele usa pessoas da sua família, filhos, esposas, marido, amigos de trabalho, colegas, aparentemente bem intencionados. Eles não estão com os olhos esbugalhados, eles não estão possuídos pelo Exu Caveira ou pelo Zé Pilintra. A aparência deles não está desfigurada, mas eles recebem uma seta de Satanás para te desviar de um caminho, de um propósito, assim como ele fez com Jesus. A situação do mestre era difícil em Israel. Aqueles fariseus buscavam ele para prendê-lo, persegui-lo. E os gregos foram lá para dizer exatamente isso: olha, sai daqui, venha conosco para a Grécia. Lá você não será perseguido, lá você vai poder curar paralíticos, enfermos, cegos e leprosos até os 95 anos de idade. Você vai morrer de velhice, ninguém vai perseguir você lá. Foi por isso que ele disse: o grão de trigo tem que cair e morrer. Há uma obra a ser feita. Sabe, quando Jesus estava lá naquele deserto, levado pelo Espírito Santo, Satanás veio. E o diabo disse: eu sei o que você veio fazer. Você veio tomar de volta aquilo que me foi dado, a glória e o domínio de toda essa terra. Você veio tomar de volta. O homem me deu. Através do seu pecado, da sua queda, ele perdeu toda essa autoridade, agora é minha. E você veio tomar isso de volta para devolver ao homem. Em outras palavras, Satanás começou a fazer uma proposta, e aí está a força da tentação. Ele disse: não precisa de sacrifícios, vamos encurtar essa história. Você sabe o que vai acontecer com você naquela cruz, quando você for pendurado lá e receber o pecado da raça humana sobre você? Se tu prostrado me adorares aqui agora, nós encerramos essa história e eu te devolvo tudo que eu roubei. Se tu prostrado me adorares, eu te devolvo a glória e o domínio de todos os reinos. Ou seja, não vá para a cruz. Eu estou disposto a entregar tudo, mas não vá para a cruz. Por quê? Por que o diabo tem um pavor tão grande do que significa esta cruz? Eu não estou falando de 2 pedaços de madeira, eu estou falando do significado, o que está por trás do símbolo desta cruz. Amém? Amém? Eu estou falando de renúncia. Amém? Ou você pensa que o apóstolo Paulo, ele era um poeta, quando ele escreveu: já não vivo mais eu, já estou crucificado com ele. A vida que eu agora levo nessa carne é unicamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Paulo foi atraído para esse lugar. Ele está dizendo que não era mais ele quem vivia, ele está dizendo que Cristo vivia a vida dele nele, ou seja, já não eram mais os seus próprios pensamentos, já não eram mais os seus próprios propósitos de vida, já não eram mais os seus ideais de vida, tudo havia sido transformado. Ele havia recebido uma mente diferente, a mente de Cristo. Sabe, uma coisa é você querer usar o poder de Deus para alcançar os teus propósitos de vida, para alcançar o teu curso superior, ou passar naquele concurso que você tanto deseja, ou ter aquele casamento, ou aquele carro, ou aquela casa, e você querer usar o poder de Deus para ter benefícios nesse mundo. Isso é uma coisa, e outra é você renunciar a si mesmo, aos seus desejos, aos seus propósitos, aos seus sonhos, e for atraído a esta cruz. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de renúncia. Mas eu não estou falando de renúncia apenas do seu dízimo. E tem gente que se remói todo para renunciar isso, ou de uma ofertazinha. Não. É o tipo de renúncia que Jesus fala. Sabe o que ele diz? Eu vou dizer o que Jesus diz: aquele que amar mais o seu pai, ou a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, ou a própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim e não é apto para entrar no reino dos céus. Aquele que quiser vir após de mim, tome a sua cruz e siga-me, porque eu vos digo: aquele que amar esse mundo, ele perderá a sua vida para sempre, mas aquele que perder a sua vida para este mundo, este a ganhará para sempre. Você está entendendo isso? Nós estamos falando de uma renúncia, de uma entrega completa, de uma crucificação. Sabe por que o diabo tem tanto medo de que você e eu estejamos lá? Sabe por que o diabo fez de tudo para que Jesus não fosse para lá? Sabe, eu vou ser franco para você: o diabo não ligava se o Bartimeu passou a enxergar ou não. Se Jesus não fosse para a cruz, o Bartimeu ia para o inferno com 2 olhos vendo e tudo. Satanás não se importava que o homem cheio de lepra tenha sido purificado, ou a mulher hemorrágica tenha sido curada, ou o menino morto da cidade de Naim tenha sido ressurreto dos mortos, ou Lázaro. Porque todo enfermo e doente e oprimido que foi alcançado pelo milagre, pela mão de Jesus, se ele não fosse para a cruz, iriam todos para o inferno mais cedo ou mais tarde, condenados para sempre. Amém? Amém, irmão? Você está entendendo isso? Amém? Veja, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem por aí os homens que eu sou? Os discípulos disseram: olha, tem alguém dizendo que tu é um profeta que ressurgiu, João Batista, ou outro profeta antigo. E Jesus então disse a eles: mas vocês que andam comigo, que comem comigo, que estão comigo 24 horas por dia, o que vocês pensam de mim? Quem eu sou? Houve um grande silêncio, porque a resposta traria muitas implicações. Finalmente Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Foi o que disseram todos. O próprio Jesus disse: bem-aventurado tu és, Simão Bar-Jonas, não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E é claro que ele se entusiasmou.
Você sabe que havia uma disputa entre os discípulos para saber qual deles era o maior, não é? E Jesus disse isso dele, ele se empolgou, e Jesus continuou o seu discurso, a sua pregação, a sua fala, e ele disse: eu serei entregue na mão dos pecadores, se preparem, e eles vão bater, vão escarrar em mim, e vão me pendurar numa cruz, eu vou morrer lá, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E Pedro então disse assim: mestre, Pedro disse: mestre, aguarda um momento que eu acabo de receber outra revelação, estou até arrupiado, de maneira nenhuma isso te sucederá, vamos embora daqui agora. Pedro, discípulo de Cristo, acabara de receber uma revelação do próprio Deus. Ele está ao lado do mestre, o mestre fala da necessidade de sua morte, e Pedro disse: isso jamais te acontecerá, vamos embora. Jesus virou-se para ele e disse: sabe o que? Arreda de mim, Satanás, eu estou te vendo aí. Entendeu? O diabo jogou uma seta. Ele não foi possuído por uma legião ou coisa parecida. Ele não saiu rolando pelo chão, ou babando pelo canto da boca, ou falando com uma voz cavernosa. O diabo é sagaz, ele é esperto, ele é como um mestre jogando xadrez. Ele quer evitar a tua vitória e a minha. E eu te digo uma coisa: a Bíblia declara que ele será bem sucedido nisto, na vida de milhares, porque muitos serão enganados. Amém? Amém ou não? Você já leu isso na Bíblia? Nós não estamos falando de gente que arria um prato com uma galinha preta e uma garrafa de cachaça com umas velas vermelhas e pretas numa esquina. Estamos falando de gente dentro da igreja. Estamos falando de gente que canta, que louva, que prega. Estamos falando de gente que crê em Jesus, que recebe bênção, que é curada, que recebe prosperidade, e que naquele dia só naquele dia vão se dar conta que viveram enganados. Eles viveram outra coisa. Não foi o Evangelho de Jesus. Eles viveram outros ensinos mutilados, versículos arrancados das Sagradas Escrituras, e que formaram um retalho de doutrinas para ensinar o povo o caminho do erro. Olhe para mim e escute o que eu vou lhe dizer. O Evangelho de Cristo não é o Evangelho da conquista e do ganho, mas é o da renúncia, da própria vida nesta cruz. Tem gente que está há anos na igreja e nunca ouviu dizer que Deus tem uma vontade. Uma vez eu fui pregar num congresso de missões, um homem veio conversar comigo no final do seu. Graças a Deus ele estava em lágrimas. Eu estou há 40 anos. Hoje eu me dei conta que eu nunca ganhei uma alma para Jesus. Eu não bebo, eu não fumo, eu não injeto droga na veia. Eu sou um bom pai de família, mas hoje eu me dei conta que eu estou indo para o inferno, porque eu simplesmente não produzo nada. Eu não faço nada. Eu só venho na igreja, nas campanhas, para olhar para o meu umbigo, para receber mais. Eu não amo o meu próximo. Eu não ligo para ninguém. Eu não quero saber quantas vidas estão indo para o inferno, aonde estão os filhos pródigos. Eu não invisto em missões. Eu só quero saber de mim. E os meus olhos se abriram hoje para enxergar que o Pai tem uma vontade, e que Jesus disse que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai.
Submeta-se a essa vontade. Ou você não sabia que Ele tem uma? Você está cansado de vir para a igreja para falar a Ele das suas vontades, daquilo que você quer, daquilo que você almeja. Façamos projetos para o ano que vem. Pare com isso. Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Eu estou cansado de ver gente morrer, de todas as idades. Você não sabe nem se vai estar vivo. Eu vou lhe dizer, hoje Deus me trouxe aqui para refletir nessa palavra, para a tua vida mudar, e para que você vá para essa cruz e se torne discípulo de Cristo. Missionário, eu não terei força para viver assim, uma vida tão consagrada. A força não é tua e não é minha. A força é do Espírito Santo de Deus. Ele é que vai mudar a tua história. Ele vai mudar a tua mente. Ele vai mudar os teus pensamentos. Ele vai mudar os teus ideais de vida. Ele vai sacudir a tua alma. Ele vai fazer de você uma nova criatura. As coisas velhas verdadeiramente vão ficar para trás. Veja, quando ele foi entregue a Pôncio Pilatos, o que aconteceu ali? Será que o Pai queria livrar Jesus da cruz? Jesus chorou no jardim do Getsemane. A angústia era terrível. Se possível, passa de mim esse cálice. Proveja outro meio. Será terrível demais. Mas contudo seja feita a tua vontade. E essa é a tua vontade. Amém? E alguns pensam que de alguma maneira Deus estava usando algumas pessoas do meio da multidão para tentar livrar Jesus. Tentando usar Pôncio Pilatos para dar um livramento. Os sacerdotes, eles foram lá naquela cruz para cutucar a Jesus e dizer: olha, nós temos tido alguns pontos de divergências doutrinários. Sabemos que tu opera grandes milagres, mas há algumas divergências. Mas tem uma coisa: desce da cruz. Se tu desceres da cruz, todo o sinédrio vai te reconhecer como Messias. Satanás, até um dos ladrões, tu não és o Filho de Deus. Como eu posso encarar o Filho de Deus morrendo nessa cruz, ensanguentado, com o rosto deformado, cheio de murros e bofetões? Como você pode ser o Filho de Deus? Desce da cruz e me livra também, e eu crerei em ti. Amém? Mas o outro ladrão criou um juízo. Ele entendeu. Ele disse àquele ladrão: nós estamos aqui porque merecemos. Ele nenhum mal fez. Já ouvi suas pregações por aí, como todo mundo já ouviu. Eu sei o que está acontecendo aqui. E eu sei que ele não vai descer. Ele olhou para Jesus e disse: lembra de mim quando eu estou atrás do teu reino. Diga graças a Deus e aplaude bem forte ao Senhor. Se coloca de pé, por favor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Coloque as duas mãos sobre o teu coração, por favor. Feche os olhos. Esse é um momento de grande importância. Paulo disse: já não sou mais eu quem vivo, Cristo vive em mim. Eu já estou crucificado com Ele. Eu estou lá. Eu fui atraído para lá. Como Jesus disse: quando eu for levantado, a todos atrairei a mim. Vou lhe dizer uma coisa agora, preste muita atenção nisso.
Feche teus olhos, põe a mão sobre o teu coração, não deixe que o diabo te engane. Esse é um momento muito importante para a vida de todos nós. Preste atenção, não há outro lugar de vitória para um cristão. Glória a Deus. O diabo não liga se você fala em língua, se você tem uma Bíblia capa de couro, se você faz parte do coral, do louvor, se você é pregador. Nada disso impressiona o diabo. O que impressiona é quando você está lá pela fé, crucificado com Ele. O teu ego, a tua carnalidade, o teu mundanismo, o teu apego às coisas materiais, a tua mente se abriu para o eterno, a tua mente se abriu para você entender que nós estamos aqui como embaixadores do reino dos céus. Nós não pertencemos a este mundo. Estamos de passagem. Acorde. Não faça parte daquelas noivas nécias que não tinham azeite na lâmpada, tinham apenas a roupa de noiva, o linguajar gospel, a roupa gospel, os trejeitos gospel, mas faltava o azeite. Isso é a essência da vida de um verdadeiro cristão. Esse azeite, ele não é aspergido à revelia, ele é derramado sobre esta cruz. O poder do sangue de Jesus não é aspergido à revelia sobre qualquer um, mas ele é derramado sobre aqueles que estão lá pela fé, crucificados. Aleluia! Quantos já estiveram lá e desceram um dia? Desceram para prostituir, desceram para se tornarem gigolos da palavra de Deus, para faturar uma grana com o Evangelho. Preste atenção no que eu estou lhe dizendo. O diabo é sagaz, ele faz de tudo para você não ir para essa cruz, e depois que você está lá, ele faz de tudo para você descer de lá, porque o único lugar de vitória é a cruz. Glória a Deus. É uma vida de renúncia. O Evangelho que é pregado na maioria dos lugares hoje em dia nada mais passa do que palestra motivadora para as pessoas. Não se ouve mais falar do arrebatamento da igreja, da vinda de Cristo e do inferno. É só bênção de prosperidade, cura e bens materiais. O Evangelho de Cristo é uma palestra desmotivacional para a tua carne. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não há outra opção. Você pode não querer. Muitos foram embora, e ele virou-se para os 12 e disse: vocês também querem ir? E Pedro disse: pelo amor de Deus, e para onde iremos nós? Para o braço do cão? Só tu tens palavra de vida eterna. Nós podemos não entender algumas coisas, mas estamos contigo até o fim. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nessa noite eu quero convidar você. Se você sentir que o Espírito de Deus falou no seu coração, e se você pode dizer assim com toda sinceridade para mim, missionário: eu realmente quero entrar no reino dos céus. Eu quero entrar. Eu não quero estar entre os muitos enganados que vão ranger os dentes de pavor. Eu quero. E eu sei que é somente nesta cruz que eu receberia a unção, a força necessária e o poder do sangue de Cristo sobre a minha vida. Você deseja isso? Não importa como a tua vida está, mas se enquanto eu pregava você sentiu o Espírito de Deus falar com você e te chamar para esta cruz e dizer: está faltando algo em sua vida, está faltando renúncia,
está faltando desprendimento, está faltando consagração. Venha, meu irmão, minha irmã, você é livre. Jesus nunca obrigou ninguém a seguir. Eu não estou aqui obrigando você a vir para esta cruz pela fé, mas eu preguei esta palavra debaixo da unção dele, e eu sei que o Espírito Santo nesta noite vai trazer muitas pessoas para uma vida diferente, para receber azeite na lâmpada, para ser discípulo de Cristo, para renunciar os desejos da carne, para viver debaixo da unção do Espírito. Se você quer isso, sai do seu lugar agora e se coloque à frente desse altar agora, em nome de Jesus. Pode vir. Não espere por ninguém. Não espere pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu filho, pelo seu amigo. Deixa para lá. A salvação é individual. Venha aqui à frente agora. Existem muito mais pessoas. Muito mais. Feche os seus olhos. Porque se você é alguém que já está levando uma vida crucificada, feche os olhos e ore, para que o diabo não consiga amarrar nesse banco a pessoa que precisa vir aqui à frente. Mesmo que você já seja um cristão há muitos anos, mas a verdade é que você não tem feito a vontade do Pai. A verdade é que você não tem vivido aquilo que Paulo disse, uma vida crucificada. Você quer isso hoje? Vem aqui à frente agora. A força não é tua, a força é dele. Ele é quem vai te fortalecer. Ele é quem te dará forças. Ele é quem te dá unção. Pode vir. Eu vou dizer uma coisa para você: a vida é sua. Faça dela o que você quiser, você é livre. Mas o que está acontecendo aqui está sendo filmado no reino dos céus. Porque naquele dia em que todos nós vamos comparecer lá, se você disser: eu nunca ouvi uma mensagem dessa na minha vida, Jesus, ele vai mostrar essa filmagem aqui. Eu vou orar por essas pessoas, mas o meu coração se entristece, porque o Espírito Santo de Deus, ele me diz que existem muitas outras pessoas que precisariam estar aqui, mas eu não posso me prolongar mais. Você quer estar aqui? Venha e esteja, porque Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me confessar diante de todos, eu também o confessarei diante dos anjos. Se tem mais alguém, vem aqui à frente enquanto oramos. Pai, nós ministramos a Tua palavra nesse tema de tão grande importância que foi trazido para esse encontro aqui, o despertamento da noiva, de um povo que anda perecendo pela falta de conhecimento da Tua palavra. Agora essas pessoas vieram aqui à frente, Senhor, e eu te peço em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, cobre elas com sangue derramado na cruz, transforma a mente e o coração delas, que a força que as impulsionou, que as trouxe a esse altar, a força do Teu Espírito, venha trazer novos propósitos, novos objetivos,
elas venham conhecer a vontade do Pai e colocar em prática e trabalhar com os talentos que receberam. Entrego também a liderança desta igreja. Cobre os pastores, os obreiros com teu sangue. Que desse altar o povo esteja recebendo alimento sólido. Que desse altar o povo encontre o caminho para o teu reino. Que o diabo seja desmascarado e que teu nome seja glorificado nesse altar, meu Pai. Entrego todo o povo que aqui está, que ouviram a tua palavra, mas muitos não tiveram coragem de vir à frente. Te peço misericórdia, que tu dê a eles outra oportunidade na vida. Eles não vão perecer dessa forma. Que assim seja, em nome de Jesus. Todos digam graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte em nome de Jesus. Pode voltar ao seu lugar. Podeis assentar, amados. Eu quero agradecer aos pastores, à liderança da igreja, pelo convite que me foi feito, e que Deus continue os abençoar grandemente, em nome de Jesus.